Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 4. Vamos ler versículos 13 e 14. Tiago 4, versos 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém? Querido Deus e Pai amado, eu me coloco, Senhor, uma vez mais diante da Tua presença e me humilho, Senhor, diante de Ti, para que nesta noite, uma vez mais, Pai, a Tua palavra venha falar aos nossos corações e que toda a honra e toda a glória, Pai, seja dada tão somente a Ti, porque só Tu és digno, Pai, de receber honras, glórias e louvores. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos, orando em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmão, nós estamos vendo Tiago dizendo o que as pessoas têm feito nos dias de hoje. Os projetos, os sonhos, mas ele mostra que nós somos falíveis, que nós confiamos muitas vezes demasiadamente nas nossas forças, na nossa capacidade, nas nossas posses, e nós nos esquecemos, muitas vezes, de que existe um Deus que está acima de nós, que é o que dita todas as regras. É Ele quem dá a direção para as nossas vidas em toda e qualquer situação. E que nós deveríamos confiar mais em Deus do que nos nossos projetos. Não é errado você se programar, se planejar, porque o próprio Senhor diz para que quando você vá construir, que você se assente, que você faça uma planilha, para que você não seja depois achado como um tolo, para que você não tente construir algo que as suas posses não dê, que você tenha o pé no chão, que você faça de acordo com aquilo que você planejou, mas com as posses já ali programado, já tudo previamente acertado. Então Deus, Ele diz para nós que nós devemos sim nos programar, nós devemos planejar o nosso dia, as coisas que nós queremos, mas que nós não devemos ser como loucos, fazer sem a direção de Deus. Portanto, tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, é a minha vontade, mas é a sua. Quer dizer, se for a vontade de Deus, é claro que Ele vai te honrar. Se estiver dentro daquilo que Ele tem por correto, Ele não tem por que não te honrar, porque Ele diz que Ele sente prazer em abençoar as nossas vidas. Mas nós devemos também ter dentro de nós que antes de qualquer coisa nós devemos ser sábios e buscarmos a direção de Deus. E ele diz
nós vamos, hoje ou amanhã, iremos para aquela cidade, e lá nós vamos ficar lá um determinado tempo, aqui ele cita um ano, e lá nós vamos vender, nós vamos comprar, nós vamos obter lucros, mas ele diz, isso é você quem está falando, isso é a vontade sua, mas nós devemos pensar que nós não temos controle, nós não temos a direção de todos os nossos passos, mas que a direção da nossa vida está nas mãos de Deus, e que é Ele quem nos dirige, é Ele quem sabe se nós vamos até este lugar, se nós vamos chegar lá, se nós vamos ficar lá um dia, 2, 10, 1 ano, 10 anos, não importa o tempo, se lá nós vamos ser abençoados ou não, é Ele quem nos dá a prosperidade, é Ele quem nos abençoa. Então, se nós entrarmos na presença de Deus, se nós falarmos com Ele antes, e Ele disser, faça, faça porque irá dar certo. Se Ele te disser, não vá, não faça, não faça, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a pessoa diz, eu vou lá, eu vou fazer e acontecer, mas nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 1 minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos, nós não sabemos se nós estaremos com saúde, nós não sabemos se nós teremos condições de nos levantar para fazer aquilo que nós pensamos. Ele diz, o que é a vossa vida? A vossa vida é como a neblina. E a neblina, não é sólida, ela não suporta, os primeiros raios do sol já dissolvem ela. Diz que a nossa vida é como um vapor. A nossa vida, irmãos, é um sopro. E é o sopro que Deus colocou nas nossas narinas. É um sopro. Nós não passamos disso. E muitos querem ser além de Deus, querem estar acima dEle, quer determinar o que Ele pode ou não pode fazer. Nós vemos aquele homem rico, que num determinado ano a sua propriedade produziu bens em abundância, e ele não tinha onde guardar toda aquela colheita, e ele disse, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, e vou dizer para minha alma, come, bebe, folga, você tem muitos bens para muitos tempos. E o Senhor diz, louco, ainda esta noite será pedida a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, muitas vezes, nós esquecemos desse detalhe. Nós nos preocupamos com as coisas materiais e nos esquecemos das coisas espirituais. Enquanto que nós deveríamos nos prostrar diante de Deus, nós deveríamos buscar com mais assiduidade a presença de Deus, nós deveríamos nos colocar em um tempo maior diante de Deus, buscando a santificação, buscando o crescimento espiritual. Nós deveríamos pensar desta forma, que nós não temos que nos preocupar com coisas terrenas, com bens que irão perecer, mas que nós devemos sim buscar primeiramente o reino de Deus, e tudo aquilo que nós precisarmos, Ele é fiel e poderoso para nos conceder. Ele diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, que elas é que correrão atrás de nós, elas é que nos alcançarão, mas nós devemos, sim, amados, primeiramente, nos curvar diante do Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm se esquecido de buscar a Deus. Antigamente tínhamos
até uma muleta, que era a pandemia, que não podia se reunir dentro do templo. Mas isso tudo é passado. E as pessoas continuam naquela mesma situação, as pessoas continuam usando aquela mesma desculpa. E isso, irmãos, vai chegar um tempo em que Deus vai falar isso para a pessoa. Deus vai mostrar para ele, falou, olha aí, ó, o dia que você poderia estar buscando a minha face, aonde você estava, e vai mostrar para ele aonde ele estava. Vai dizer, você não se esforçou, você poderia ter se empenhado um pouco mais. Ah, estou cansado. Vai lá, ele diz, eu sou o descanso para o cansado, eu sou o teu refrigério. Você vai dizer, ah, mas eu estava desanimado. Ele diz, venha porque eu te animo. Ele ia dizer para você, ah, mas eu estou preocupado porque vai vencer uma conta amanhã e eu precisava falar com alguém que ficou de me emprestar esse dinheiro. Ele vai dizer para você, o que, meu irmão? Você serve um Deus que é dono da prata e do ouro. Um Deus que é Jeová Jirê, Deus provedor. Um Deus que Ele sabe das tuas necessidades, Ele conhece, Ele sabe. E Ele jamais vai te deixar envergonhado diante dos homens. Ele vai suprir a tua necessidade no momento certo, desde que você se prostre diante dEle, desde que você busque primeiramente a face de Deus. Eu não sei por que a humanidade ainda não despertou. Estamos já há mais de 2000 anos, depois da vinda de Cristo, e as pessoas ainda continuam dormindo, as pessoas ainda continuam preocupadas com as coisas desse mundo. E nós sabemos que Jesus Cristo está às portas, nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, e as pessoas estão pensando nesta vida, vão ficar. Por quê? Porque não tem intimidade, porque não tem com que se apresentar diante de Deus. Eu estava essa semana assistindo um determinado programa de televisão e de repente uma reportagem me chamou a atenção, dizendo, pegou fogo o avião em que estava uma irmã nossa, Ludmila Feber. Fernanda Brum. E o repórter perguntou para ela, falou assim, como foi que aconteceu? Ela disse, eu estava sentado na janela, e ela falou, e de repente eu olhei para a turbina do avião e vi ela pegando fogo. Irmãos, olha o desespero dessas pessoas dentro daquele avião, porque não dá para parar, não dá para descer o avião, não tem o que fazer. Se tivesse no chão, freia, vai lá com o extintor e apaga, mas não. O avião estava no ar. E o repórter falou, e o que você pensou naquela hora? E ela disse simplesmente, ela falou, eu tinha certeza de que eu ia morrer. Ela falou, eu tinha certeza de que eu ia morrer, mas eu estava em paz. Eu disse para o Senhor simplesmente, Senhor, eu não quero sentir dor. Ela falou, eu sei que eu vou estar com o Senhor. Eu sei que os meus filhos serão bem cuidados. O esposo estava com ela também. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele deu livramento para todos, para ela, para o esposo e para os demais que estavam junto com ela. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, é o seguinte, era a tranquilidade daquela mulher, era a certeza de que ela iria morrer, mas ela iria para a glória. E ela disse para o Senhor, Senhor, eu só não quero sentir dor. E quando eu ouvi ela respondendo essas perguntas,
imediatamente me veio a passagem que se encontra lá em Isaías 38, sobre a cura do rei Ezequias. Ali, irmãos, está escrito que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, irmãos, o Senhor me mostrou essa passagem. E naqueles dias, que dias eram esses? Esses dias eram os dias em que o rei Ezequias estava em uma batalha nacional contra o exército assírio. E ele teve que enfrentar também uma batalha pessoal. Ele foi acometido de uma enfermidade mortal. E ele simplesmente, recebendo esta palavra do profeta Isaías, ele não reagiu como muitos reagiriam. Muitos certamente sairiam chutando tudo, muitos provavelmente iriam dizer para Deus: por que está acontecendo isso? Ou por que o Senhor permitiu isso, visto que o rei Ezequias, ele era um homem que ele era temente a Deus. Ele era considerado um bom rei. Mas o Senhor mandou que o profeta fosse até ele e dissesse para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. E o Senhor não estava ali sentenciando ele, mas o Senhor estava dando para ele uma oportunidade. O Senhor estava dando para ele uma chance de que ele se corrigisse, de que ele colocasse a sua casa em ordem. O Senhor não estava ali recriminando o rei Ezequias pela postura anterior, mas ele estava tendo uma oportunidade, porque o Senhor disse: morrerás. E a Bíblia diz que todos nós, quando nós nascemos, já nascemos com a sentença de morte. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, e isto é certeza de que todos nós estamos sentenciados à morte. Mas a morte que o Senhor está dizendo para o rei Ezequias é a morte da carne. E ele está dizendo: morrerás e não viverás, não viverás eternamente, não viverás na glória. Mas ele sim se corrigiu, ele se colocou diante de Deus, e ele disse para o Senhor, virando o seu rosto para a parede, ele disse: Senhor, lembra-te de mim, eu te peço, de que eu andei diante de ti em retidão, e fiz o que era do teu agrado. E ali ele chorou na presença de Deus. Agora hoje, você consegue ter essa certeza, você consegue ter essa tranquilidade, você consegue ter esse diálogo com Deus, você tem ousadia de entrar na presença de Deus e falar: Senhor, olha, eu estou vendo que a minha vida está se esvaindo. Eu tenho a plena convicção de que os meus dias estão contados.
mas eu quero apresentar para o Senhor aquilo que eu tenho feito. O que você tem feito, você acha que Deus vai aceitar como sendo o suficiente para que você entre na glória? Ou você acha que você ainda está distante demais desse momento? Você acha que se você morrer agora, você morrer hoje, você está salvo? Ou você acha que você ainda tem muito de que se arrepender? De que você precisa buscar muito o perdão de Deus? Que você precisa muito de que Ele olhe para você e ouça a tua oração? Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem Jesus Cristo, como homem, aqui ele poderia saber o dia em que o Pai o enviaria para resgatar a sua igreja. Ele não sabia. A Bíblia diz que dia e hora ninguém sabe. E nós não sabemos mesmo. O rei Ezequias diz que o Senhor acrescentou 15 anos para ele. Então ele sabia que ele tinha mais 15 anos de vida. Ele sabia que ele tinha 15 anos a mais. E ele poderia viver esses 15 anos da forma com que ele bem entendesse. Ele poderia aproveitar e fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer e não tinha feito. Mas ele poderia também continuar permanecendo firme na presença de Deus como ele ficou. Mas ele não sabia em que hora também iria acontecer. Se de manhã, à tarde ou à noite. Mas ele sabia que ele tinha 15 anos. Nós não sabemos. E porque nós não sabemos, é que nós devemos estar atentos. É por não sabermos que nós devemos estar preparados. Como era o caso dessa nossa irmã. Ela viu que ali chegou a hora dela. Felizmente não foi isso que aconteceu, mas ela estava preparada. Ela estava em paz. Ela tinha certeza de que ela ia para a glória. Nós não sabemos. Por isso diz a palavra de Deus, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Muitas pessoas acham, muitas pessoas pensam desta forma, que o Senhor vai demorar ainda para voltar. Pessoas dizem, há quanto tempo eu ouço dizer que Jesus está voltando? É verdade, eu também já pensei assim, um dia, desde que eu sou criança, eu ouço falar que Jesus Cristo vai voltar e até agora Ele não voltou. Voltou sim, irmãos, não voltou para mim, não voltou para você, mas voltou para muitos. E quando o Senhor voltar e quando Ele pedir a tua vida, você estará preparado? Eu ouvi recentemente um testemunho onde contava que existia uma cidade e nessa cidade tinha um jardim muito lindo. Um jardim onde as pessoas iam visitá-lo. Vinham pessoas de outras cidades, vinham pessoas de outros estados, de outros países, de tão belo, de tão bem conservado que era aquele jardim. E quem apresentava as flores, quem apresentava para o público, era o jardineiro.
E certa vez alguém perguntou para ele, falou: você é o dono deste jardim? Ele disse: não, eu apenas cuido. Eu sou apenas o jardineiro. Mas eu posso falar com o dono do jardim? O jardineiro disse: agora não, porque ele viajou, ele não está aqui. Mas pode ser que ele volte logo. E esta pessoa falou: será que ele volta amanhã? O jardineiro disse: olha, eu não sei se ele vai voltar amanhã, mas ele pode voltar ainda hoje. Ele pode voltar ainda hoje. E quando ele voltar, eu não quero sair correndo, desesperado, pegando uma folha aqui, levantando uma flor ali, para que esteja tudo bem arrumado a hora que ele chegar. Mas eu quero que ele chegue e encontre tudo exatamente da forma com que ele ordenou. Ele entregou este jardim para o seu Senhor impecável. E este jardim, irmãos, é o nosso coração. O jardineiro, irmãos, ele tem que cuidar para que quando o Senhor voltar, ele encontre as mais belas flores. Ele tem que encontrar esse jardim limpo de pragas, livre de insetos, livre de tudo aquilo que faz com que as plantas venham morrer. E nós, irmãos, devemos nos esforçar, porque o Senhor está voltando, o Senhor está realmente às portas, e a qualquer momento, Ele vai bater na porta do teu coração, a qualquer momento, Ele vai te chamar, a qualquer momento, irmãos, e isso não vai demorar, e a volta do Senhor vai ser muito rápido, vai ser como no abrir e fechar de olhos. Você deitou, você não sabe se você vai levantar, mas uma coisa é certa, quando nós fecharmos os nossos olhos carnais aqui nesta vida, nós abriremos os nossos olhos espirituais lá na glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tenho me preocupado, sim, com muitos irmãos, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para que seja tocado no coração desses irmãos, no coração dessas pessoas, porque nós sabemos que o inimigo ele está se levantando de uma forma muito forte contra o povo de Deus. Ele tem feito de tudo para enfraquecer, para tirar as pessoas da presença de Deus, para minar a fé das pessoas, para impedir que as pessoas venham para a igreja, para impedir que mesmo dentro de casa a pessoa dobre o joelho, que a pessoa coloque um louvor, que a pessoa abra a Bíblia. Olha, irmãos, o tempo está muito próximo de se findar. E quando chegar esse momento, irmãos, será muito triste. Será muito triste. Eu digo que nós estamos fazendo uma viagem. E essa viagem está muito próxima do fim dela. Está muito próxima do ponto final. E quando chegar no ponto final, todos nós teremos que descer. E uns irão para um lado e outros irão para outro. Muito poucos serão aqueles que entrarão pela porta estreita. Porque a porta estreita
Ela é uma porta que conduz à salvação e à vida eterna, e esta porta, ela é individual, porque a salvação é individual. Você vai ter que passar por essa porta sozinho. Você não vai ter ninguém do teu lado para caminhar com você. Já muitos, uma grande multidão, irá optar pela porta larga, pelo caminho largo, que é o caminho que conduz à perdição e à morte eterna. E aí sim, aí eles terão companhia. Eles terão muitos para caminharem juntos. Mas eu digo, irmãos, que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Porque é esta porta que irá nos levar até a presença de Deus. Irmãos, é muito triste saber que pessoas estão deixando os caminhos do Senhor. E a palavra diz que a nossa vida, ela é como um sopro, ela é nada. Nesses últimos 15 dias nós perdemos 2 pessoas amigas. Uma delas, inclusive, tinha planos de se recuperar as forças para fazer uma viagem. Mas não houve tempo. Mas nós oramos, nós pedimos para que Deus desse um momento de lucidez para que essa pessoa se arrependesse, entregasse a vida para o Senhor. A outra esteve aqui conosco, participou um bom tempo aqui conosco, na nossa igreja. E depois, eu não sei que rumo tomou, qual foi o caminho que tomou, mas nós devemos, irmãos, nos esforçar. Nós devemos permanecer firmes, porque as lutas, elas virão. Nós não estamos isentos de lutas, não. Nós vemos aqui, pela palavra, que não é porque nós somos filhos de Deus, que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos passar por provações. Mas a palavra nos garante que o Senhor estará conosco a todo instante. Em momento algum Ele vai nos desamparar. Que nós podemos confiar que no tempo do Senhor a vitória virá. Agora, irmãos, nós somos pequeninos, nós somos falhos, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos faz grande, o Senhor nos levanta, o Senhor nos ajuda. Então vamos olhar para cima, vamos olhar para o alto, não vamos olhar para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, não vamos olhar para aquilo que perece, mas vamos olhar tão somente para o Senhor. Se amanhã, a hora que você se levantar, você se colocar na presença de Deus, mesmo sabendo que você não vai ter o pão e o leite para pôr na sua mesa, mas você se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Pode estar certo, meu irmão, que dentro de pouco vai aparecer o pão e o leite na tua mesa. Oricama lava suriama lavana shirimi cantariandalas amancante chuyamas chemarabasuriamalas. Irmãos, falta confiança. Falta confiança. Sabe por quê, irmãos? Na oração do Pai Nosso, Ele disse para nós: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós não temos que ficar guardando para amanhã, nós não temos que ficar nos preocupando com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir amanhã, ou com o que nós vamos saldar esse ou aquele compromisso amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual.
Nós temos que nos prostrar diante de Deus em todas as situações, em todos os momentos e falar: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e coloca nela a tua direção. Sabe por quê? Porque eu quero estar contigo aonde o Senhor estiver. Ele diz para nós, irmãos, que aqueles que permanecerem, aqueles que persistirem, aqueles que forem fiéis, esses receberão a coroa de glória. E o Senhor, Ele está neste momento olhando para nós, e Ele está dizendo para nós que nós não precisamos de nada, nós não temos falta de nada, porque Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Vamos confiar, irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos sempre entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos pedir para Ele: cuida de mim, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida, Senhor. O que me importa é estar contigo, é estar na tua presença. A minha vida, ela não vale nada aqui. A minha vida para este mundo não tem valor nenhum. Posso até ser alguém, para alguém da minha família, para algum amigo, mas só isso. Eu quero ser alguém diante dos teus olhos. Por isso, perdoa os meus pecados, me purifica, recebe o meu espírito, Senhor. Eu me prostro diante de Ti. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nesta noite, o Senhor, Ele diz para nós, que nós não devemos nos preocupar, nós devemos simplesmente nos prostrar. Coloca o teu rosto no chão e diz para o Senhor, assim como disse aquele pequeno homem no dia que o Senhor disse: hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor entrou na casa dele, o Senhor entrou na vida dele, o Senhor disse: hoje, ele se convidou, hoje eu vou pousar na tua casa. E quando o Senhor entrou na vida dele, tudo o que ele tinha, toda a sua riqueza, todos os seus bens, deixaram de fazer, de ter efeito na vida dele, deixou de ter sentido na vida dele, porque ele encontrou ali um tesouro maior, que era a salvação e a vida eterna. Então, irmãos, vamos fazer como Zaqueu fez. Vamos dizer para o Senhor: eu preciso só de Ti, Senhor. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu sustento, o meu alimento. O Senhor é a minha vida. Sem Ti eu nada sou. E a partir de agora eu quero que o Senhor dirija a minha vida, Pai. Porque eu quero fazer parte contigo. Quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero, Pai, que nesta noite o Senhor perdoe todos os meus pecados, para que o meu nome seja escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, amados.